A gente fala agora do avião que caiu nessa semana no Pantanal. Não tinha autorização para operar como táxi aéreo. É verdade, era um avião de pequeno porte. A tragédia que matou o piloto, um arquiteto renomado em todo o planeta e 2 cineastas brasileiros, teve repercussão mundial. A aeronave, um monomotor Cessna 175, foi fabricada em 1958. Ela era de propriedade do piloto Marcelo Pereira, que morreu no acidente. O avião foi registrado para serviços aéreos privados. De acordo com a matrícula da Agência Nacional de Aviação Civil, ele não tinha autorização para táxi aéreo. Além disso, a permissão era apenas para voos diurnos. O acidente ocorreu às 6h30 da tarde de terça-feira. Este vídeo registrou o momento em que a aeronave de pequeno porte sobrevoava uma fazenda na região de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, minutos antes da queda. O monomotor chegou a fazer um pouso forçado, mas caiu e explodiu. A bordo, além do piloto, estavam os cineastas brasileiros Luiz Fernando Feres e Rubens Crispim Júnior e o arquiteto chinês Kong Jianyu, que era mundialmente conhecido porque criou o conceito de cidades esponja. Ele dizia que não devemos lutar contra as águas, e sim aprender a interagir com elas. No Brasil, cidades como São Paulo fazem a gestão convencional das enchentes. Tentam conter o excesso de água com barreiras e mecanismos de drenagem. Já as cidades esponja fazem o contrário. Trabalham com a proposta de absorver e reutilizar a água. Eu penso que São Paulo tem condições, sim, de adotar esses conceitos para si. Seja transformando margem de rio canalizado em parque linear, seja recuperando área verde que hoje é ocupada de forma precária, seja adotando pavimentos permeáveis em praças e vias públicas, seja ampliando a quantidade de jardim de chuva, de telhado verde. Todas essas são estratégias que, combinadas, aumentariam o potencial de transformação de São Paulo numa cidade esponja. A morte do arquiteto chinês foi lamentada em vários locais do mundo. O jornal britânico The Guardian escreveu: o renomado arquiteto da cidade esponja, Kong Jianyu, morre em acidente de avião no Brasil. O South China Morning publicou: queda de avião no Brasil mata Kong Jianyu, arquiteto chinês e professor da Universidade de Pequim. Kong Jianyu passou a última semana em São Paulo como convidado de destaque na Bienal Internacional de Arquitetura, onde deu palestras e conversou com estudantes. O arquiteto viajou ao Pantanal por 2 motivos. Queria conhecer o ecossistema diversificado e único. Dos locais que ele queria visitar, que ele falava, era o Pantanal, em função das características, da permeabilidade, que ele tanto trabalhava com as cidades esponjas. Além disso, o chinês iria participar do documentário Planeta Esponja. O cineasta Luiz Ferraz era diretor de documentários e obras de não ficção. Entre seus trabalhos de mais destaque, uma infeliz coincidência, um acidente aéreo. Foi ele o responsável pela série Dossiê Chapecó, o jogo por trás da tragédia, que abordou a queda do avião do time de futebol de Santa Catarina em 2016. A Força Aérea informou que investiga as causas do acidente no Pantanal. E o arquiteto chinês Kong Jianyu tinha um trabalho que interessa e muito às cidades brasileiras. Cidade cortada por um grande rio, São Paulo sofre com enchentes e alagamentos nas temporadas das chuvas. Também cortada por rios que desembocam em um lago, Porto Alegre viveu uma grande tragédia provocada pela chuva em 2024. Como lidar com o excesso de água? O arquiteto morto nessa semana achava que as grandes cidades podiam absorver e utilizar esse recurso. Por uma coincidência, o Fala Brasil esteve neste ano em uma das cidades que usam soluções de Kong Jianyu. Chongqing, no sudoeste da China, fica entre 2 rios e é um exemplo de cidade verticalizada com vários níveis se sobrepondo. A cidade foi visitada pelo repórter Douglas Dias, do Fala Brasil. Chongqing é conhecida como a cidade das montanhas. Ela foi construída entre colinas, desfiladeiros e penhascos. São vários os projetos do arquiteto que ajudam Chongqing a evitar desastres naturais.
Um deles é o Parque Dafo, repleto de lagos que ajudam a absorver a água do rio Fujiang, que passa lá perto. Kong Jian-yu tinha o sonho de conhecer o Pantanal. Isso porque o ambiente brasileiro, que alaga e absorve a água, era para ele uma esponja totalmente natural.